Senhoras e senhores, muito boa noite. Em virtude do adiantado da hora, foi cancelada a parte local do Jornal da Globo. E por esse motivo estamos iniciando já o painel especial. Hoje com a presença do professor Divaldo Pereira Franco, orador espírita internacional e uma das personalidades do mundo espírita mais respeitadas no Brasil e no exterior. Vamos contar com a participação de José Antônio de São Tiago, presidente da Federação Espírita Catarinense, José Ayrton Bezerra Oliveira, presidente do Conselho Regional Espírita de Santa Catarina, de Givaldo de Assunção Tavares, vice-presidente da Federação Espírita Catarinense. Do outro lado, também participando como convidados especiais, o nosso companheiro Carlos Alberto Silveira Lenze, aqui da equipe da RBS. Professor Ari Kardec Bosco de Melo, vice-presidente da Federação Espírita Catarinense. Avelino Alcebiades Alves, diretor do Departamento de Doutrina da Federação Espírita Catarinense, e o médico pediatra Ricardo Di Bernardi. Bom, nós estamos acompanhando, como os senhores, a programação da Rede Globo durante todo o dia de hoje. No Jornal Nacional, notícias de desempregados que querem se suicidar, pessoas em situação de desespero em São Paulo, no Rio de Janeiro. Agora há pouco, entrevista com o professor Otávio Gouveia de Bulhões, com um certo desânimo. O mundo de hoje, a crise brasileira, com muita incerteza, muito desgosto, muito desânimo. Professor Divaldo Pereira Franco, vamos começar o programa com uma tentativa de análise rápida do senhor a respeito da nossa situação de hoje. O mundo espírita, o espiritismo tem de alguma forma, alguma resposta para a questão dessas tentativas de suicídio em função da crise, ou para o temor da morte que muitas pessoas têm, ou de certa maneira para mudar essa realidade? Alguma resposta para essas pessoas nessa situação? Vivemos um momento de angústia, como afirmava Wells, e isto é decorrência de um fenômeno já aguardado. No Evangelho de Jesus, nas anotações de Marcos, nós encontramos o prenúncio de uma era de muitas amarguras, porque o homem deve atento aos seus deveres imediatos, procurando uma liberdade que se transforma em libertinagem, já que ele não pretende assumir a responsabilidade dos seus atos, gera fatores negativos que vêm produzir efeitos ainda mais desagradáveis. O Espiritismo fomenta a renovação do indivíduo e acredita que este período é transitório. Não obstante todas as tragédias e estes painéis de desacertos, somos otimistas e acreditamos que a situação se modificará para melhor. Nesse contexto, o esforço de cada um de nós em particular e de todos nós coletivamente muito contribuirá para a mudança da problemática afligente. Já 100 anos atrás, um pensador inglês, Thomas Hardy, afirmava que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus e por isso se encontrava qual um anal à matroca. Verificamos que, da mesma forma, o homem moderno, guindado pela tecnologia, pela ciência, a uma posição relevante no contexto do progresso da Terra, parece haver perdido o endereço de Deus e encontra-se aturdido. O Espiritismo é uma resposta, é uma tentativa para que o homem encontre esse endereço de Deus dentro dele próprio, valorizando-se, procurando entender mais o seu próximo, compreendendo que a sua felicidade não pode estar exarada nas bases do egoísmo, do personalismo destruidor. E esta é uma proposta que o Espiritismo faz. Professor Franco, não quero lhe cortar, mas o Espiritismo é um movimento ou é uma religião? O Espiritismo é uma doutrina religiosa que se fundamenta nas investigações da ciência, com um complemento de natureza filosófica. Porque procurando religar a criatura ao seu Criador, apresenta uma filosofia existencial, que é a prática do bem, conforme os ensinos evangélicos, e fundamenta essa prática do bem na certeza inabalável da imortalidade da alma, que pode ser comprovada em laboratórios pelas pesquisas da parapsicologia, da psicotrônica e da própria investigação mediúnica. Professor Franco, em sequência, não quero... Mas como seria a vida após a morte? Nós vivemos num mundo xerox daquele que é o nosso mundo causal. Os espíritos invariavelmente afirmam que o mundo da Terra é uma cópia imperfeita da realidade causal de onde promanam os espíritos. Vivemos um universo de vibrações, de ondas, de mentes, de ideias, como afirmava Einstein.
E este universo está povoado por seres não necessariamente materiais, nos quais, em cujos universos, em cujas regiões, existem vidas sob aspectos sociais melhor organizados do que os da Terra. A nossa vida na Terra é imperfeita. Então, no mundo espiritual, os problemas que nós enfrentamos aqui já não existem, porque nos encontramos na Terra como aprendizes numa escola de evolução, preparando-nos para esse estado que o Evangelho chama o reino dos céus. Professor, agora, a solução para as angústias do homem moderno, como o senhor colocou, está, digamos, privilegiando apenas o espiritismo ou outras religiões que também são cristãs e que também valorizam os aspectos espirituais da pessoa humana, também constitui uma salvação, uma solução? Sem dúvida. Observamos o movimento da Igreja Católica através do esforço extraordinário do Papa João Paulo II, esse extraordinário líder da paz. Observamos outros movimentos religiosos procurando despertar o indivíduo para a conquista dos seus valores intrínsecos e a valorização desses mesmos títulos de enobrecimento. Quando fazemos a colocação do Espiritismo, é porque o Espiritismo vem logrando o êxito, sem nenhum demérito para as demais religiões, que é de demonstrar que o homem não é apenas a sua vida material. As religiões, todas elas respeitáveis, dizem que há vida depois da vida, mas quando se faz uma proposição para demonstrá-lo, apresentam normalmente alguns sofismas, algumas impossibilidades teológicas, algumas negações. O Espiritismo traz ao campo da experiência a realidade da sobrevivência da alma, utilizando-se da mediunidade para demonstrar que a morte não é o fim da vida. Professor, o ecumenismo venceu ou regrediu? Nós seremos suspeitos para falarmos do ecumenismo, porque o ecumenismo, conforme foi proposto, em bases muito boas, pelo Papa adorável, que foi o nosso inesquecível João, não chegou a realizar as suas bases essenciais, porque ainda hoje nós, os espíritas, por exemplo, e outras denominações religiosas, não somos bem-vindos a este movimento de união, pelo menos dos religiosos, já que a unificação das doutrinas é um pouco mais difícil. Mas acreditamos que a longo prazo, quando os homens compreenderem que marchamos para o mesmo Deus, e quando despertarmos para o bem que deveremos fazer ao próximo, essas dificuldades ruirão e haverá um ecumenismo natural, sem lideranças, em que todos teremos direito a um lugar ao sol. Painel especial, através das emissoras da RBS de Santa Catarina, com a participação do professor Divaldo Pereira Franco. Em seguida, daremos a palavra aos nossos convidados especiais que integram a cúpula do Espiritismo em Santa Catarina. Vamos anunciando também aos telespectadores que o telefone 228544 está à inteira disposição para a formulação de perguntas. Vamos já com duas colaborações. Luiz Carlos Melo da Silva, telefone 460237, pergunta ao professor Divaldo: qual é a finalidade principal do Espiritismo e por que é o Espiritismo o consolador prometido? Allan Kardec definiu que a finalidade principal do Espiritismo é transformar o homem para melhor, estimulá-lo a ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e trabalhar contra as suas imperfeições. O Espiritismo é cognominado como o Consolador Prometido, porque conforme lemos na palavra do evangelista João, no capítulo 14, versículo 16, quando Jesus se despedia de nós, prometeu mandar alguém para nos acompanhar, para nos ajudar nas dificuldades. E disse, ipsis verbis, eu mandarei o Consolador, que o mundo ainda não conhece, porque não pode receber. Ele vos repetirá os meus ensinos, dir-vos-á coisas novas e ficará convosco para sempre. O Espiritismo nos vem consolar diante das grandes problemáticas éticas, sociais, comportamentais do homem, apresentando na reencarnação a resposta para muitos enigmas que ainda nos aturdem. Professor, telespectador Antônio Carlos Silva, telefone 445286, pergunta: por que o homem tem medo da morte? Por um atavismo ancestral. De certo modo, esse instinto de conservação da vida fala temer a perda da realidade orgânica. E depois, porque a morte sempre foi envolta em muitos mistérios. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, a notável psiquiatra suíça, hoje radicada nos Estados Unidos e tornada americana por adoção, ao escrever um livro sobre a morte, Fim da Etapa Biológica, explica que a morte sempre esteve envolta em muitos mistérios, em muitos tabus. E o homem, por um instinto natural de conservar a vida, passou a vê-la como o término da existência, da realidade espiritual, embora as doutrinas religiosas falassem
da sobrevivência do espírito. O Espiritismo veio demonstrar que a morte, não representando o fim, se não deve ser anelada, também não deve ser temida. Professor, quando uma criança morre, o seu espírito fica ou vai? O espírito também se desloca em qualquer período da vida, porque retorna àquela sociedade causal onde vai desenvolver as suas aptidões, crescendo para o bem e integrando-se no espírito do equilíbrio cósmico. Jesus teve a oportunidade de nos dizer: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes. E nos ensejou que o reino dos céus estava ao nosso alcance, mas ninguém entraria nesse reino dos céus sem que pagasse as suas dívidas morais, ceitil por ceitil. O espírito, em criança, termina uma etapa da sua vida, concluindo muitas vezes experiências ancestrais em que ele malogrou num suicídio e veio agora à Terra para completar aquele período. Reintegrando-se na sociedade de onde proveio, ele continua evoluindo e volverá à Terra para desenvolver aptidões que o credenciem a esta perfeição. Professor Santiago, por favor, sua primeira intervenção. Professor Divaldo, nós somos corpo de carne e somos espírito, uma dualidade perfeitamente diferenciada. Como é que há duas fatalidades aqui conosco? O nosso desaparecimento físico e o progresso infinito. São duas fatalidades. Como é que se processa esse progresso? Através de várias experiências reencarnatórias. Aliás, Platão, procurando traduzir o pensamento de Sócrates, já afirmava que viver é recordar, procurando demonstrar dentro da filosofia idealista a necessidade de um processo de evolução por meio das chamadas existências corporais. Pitágoras, no seu santuário de Crotona, afirmava que a alma é uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela se expande. Quando descuidamos, ela morre. Nessas duas fatalidades aqui apresentadas, nós compreendemos que este progresso advém pelo esforço que o ser espiritual empreende para aprimorar-se, crescer cada vez mais, trabalhando as suas arestas e granjeando recursos para atingir o aprimoramento espiritual. O que estaria impedindo o maior espírito ecumênico, o maior ecumenismo entre a Igreja Católica, por exemplo, que é tão ativa e tão numerosa no Brasil, e o Espiritismo, basicamente? Segundo ouvimos a referência dos teólogos da Igreja Católica, o Espiritismo para eles não é considerada uma religião. E desta forma, não sendo considerado uma religião, não tem um lugar para poder exercer este ecumenismo. Não obstante, ao dar-se elasticidade ao termo religião, que vem do verbete latino religare, voltar a unir, o Espiritismo tem todos os fundamentos de todas as doutrinas espiritualistas: a crença em Deus, na imortalidade da alma, na justiça divina, a revivescência do Evangelho pela prática do amor. Eis que o Espiritismo é uma religião. Professor, nossa telespectadora de Blumenau, telefone 229855, Vera Lúcia Povo, pergunta: por que tem ocasiões que a gente está vivendo no momento em que sente que já viveu antes? Este fenômeno é denominado em psicologia o déjà vu. Carlos Jung teve a oportunidade de o examinar largamente e encontrou inclusive uma dessas manifestações como fenômeno de reencarnação. Um dos maiores estudiosos deste fenômeno foi o admirável Camille Flammarion, que escreveu memoráveis obras demonstrando que muita coisa que nos falam e nós temos a impressão que já sabíamos, lugares que nós chegamos e temos uma sensação que já nos era familiar, livros que lemos e detectamos as conclusões finais antes de atingi-las, são evidências de que aqueles fatos aconteceram conosco em vida pregressa. O próprio Flammarion, que foi um dos gênios da humanidade no século XIX, aos 19 anos, ele era o diretor do Observatório Astronômico de Juvisy, em França. Ele sonhava periodicamente que estava numa posição muito boa, num país estranho, entre índios, era levado à forca e no justo momento de ter a vida ceifada, ele despertava. Posteriormente, em uma sessão espírita, casualmente, ele foi informado de que havia sido o poeta espanhol Dom Alonso de Ercilla, que havia escrito um poema extraordinário, A Guerra de Arauco. Esse Dom Alonso de Ercilla foi exilado de Espanha para o Peru
e fora condenado por qualquer motivo ao enforcamento. Quando se encontrava no momento azado, uma dama da corte reconheceu que de maneira nenhuma ele era um sabotador, ou era uma pessoa perniciosa, e salvou da morte, confirmando aquela sensação déjà vu. Professor Franco, fatos como esse que foram indagados pelo telespectador são tidos como fenômenos parapsicológicos, não são? O senhor explicaria dessa forma, não? Sim, a parapsicologia faz uma análise dos fenômenos que ocorrem na esfera das nossas manifestações psicofísicas, dando denominações que o Espiritismo já havia creditado desde 1861, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns. Em parapsicologia, este fenômeno déjà vu seria um fenômeno de natureza cigana, um fenômeno da própria mente, da própria realidade do sujeito. Allan Kardec deu a este fenômeno o nome de fenômeno anímico, da própria alma. Os parapsicólogos utilizam-se de uma nomenclatura moderna, que em síntese é nada mais do que o camuflar de uma velha denominação com um termo novo. Aceitamos perfeitamente as descobertas da parapsicologia porque tem a sua metodologia de investigação. Infelizmente, eminentes parapsicólogos como o Dr. Ian Stevenson, que é professor de neuropsiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, vem chegando às conclusões espíritas, como ocorre com Banerjee, que examinando 1.116 crianças, adotou a ideia da chamada memória extracerebral, ou a memória não necessariamente neuronial da criatura, dizendo que existem fenômenos que somente a reencarnação, o déjà vu, podem explicar. Nosso telespectador Arnaldo Silveira, do telefone 229456, pergunta: professor Divaldo, o senhor não acha que as mordomias e o empreguismo não poderiam ser obras de maus espíritos? Há muitos maus espíritos reencarnados e não deixa de ser uma forma de desequilíbrio no progresso da própria estrutura. Mas os mordomos de hoje voltarão como servos de amanhã, da mesma forma que os servos de hoje são os antigos mordomos. Dr. Ricardo Bernardo, para a sua primeira participação, nós voltaremos em seguida com mais perguntas dos nossos telespectadores que continuam chegando. Professor Divaldo, nos oceanos primitivos, nas águas tépidas do mundo primitivo, existiam condições químicas, moleculares, condições biológicas, para que surgissem os primeiros seres vivos. E a ciência oficial explica o surgimento desses primeiros seres vivos por um processo puramente biológico, químico ou físico. Inclusive a sequência da transformação desses seres vivos em outros seres de complexidade orgânica cada vez maior, até o surgimento da espécie humana. Eu gostaria de que fosse elucidado como o Espiritismo encara o problema do evolucionismo das espécies. Nós espíritas somos discípulos também de Charles Darwin. Aceitamos perfeitamente o processo de evolução desde o Trilomita até o Pithecanthropus erectus, desde o Homo sapiens e ao nosso Homo tecnológicos. Acreditamos que essa espontaneidade hoje é demonstrada em laboratório através de experiências perfeitamente válidas, por meio de tubos de ensaio, demonstrando que as primeiras cadeias de açúcares estavam inatas em nossas águas tépidas dos mares e que graças à pressão atmosférica muito carregada de ozônio, de água e de oxigênio, fazia que aquelas moléculas se desagregassem para poder dar surgimento a outras formas vivas. Ocorre, porém, que nós consideramos isto um efeito, porque se remontarmos às causas dos oceanos, iremos ver que no início era uma nebulosa de gases incandescentes, segundo a teoria de Laplace, a hipótese de Platot, na demonstração de laboratório. Então nós acreditamos que toda esta realidade orgânica veio de um psiquismo ancestral, que veio de condensar as suas moléculas no que nós chamamos o mundo físico. Aceitamos perfeitamente a teoria de Charles Darwin até o momento do elo perdido. No momento do salto entre os símios e os hominídeos, há um fenômeno que somente o criacionismo pode explicar. E nisso Teilhard de Chardin agiu com muito acerto. É o momento em que o espírito mergulha naquele corpo antropóide e fomenta-lhe o desenvolvimento dos neurônios
para que ele possa atuar numa máquina mais ou menos perfeita. Aceitamos também o conceito transformista, que nos vem ajudar nos fenômenos filogênicos e dos mesológicos, para demonstrar o processo da evolução. Vamos a mais uma rodada de perguntas, lançadas pelos nossos telespectadores. Carlos Alberto Garcia, telefone 443116. Qual é a diferença existente entre o Espiritismo e a Ordem Rosa Cruz? O Espiritismo, definiu Allan Kardec, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. A Ordem Rosa Cruz é uma doutrina filosófica ancestral da qual participava René Descartes, com muita influência, que objetiva a transformação moral do indivíduo. Tem como seus fundamentos a crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, mas não adota a comunicabilidade dos espíritos. A doutrina espírita surgiu exatamente do intercâmbio entre os chamados mortos e os chamados vivos. Nisso consiste a pequena diferença entre o movimento rosacrucianista e o espiritismo. Professor, e o positivismo kantiano estaria também enquadrado nesta colocação? O positivismo, quando foi apresentado, objetivava substituir aquelas lutas travadas entre as correntes de Molenschott, Buchner e Carlos Vogt, os químicos alemães que negavam a realidade da alma. Diziam eles que a alma era uma sudorese cerebral, como a urina era uma excrementação renal. No momento em que os neurônios entravam em anóxia, eles imediatamente destruíam a vida. O homem perdia a inteligência, vinha a vida vegetal. Nesse mesmo período, o totalitarismo do espiritualismo chocou muito. E Augusto Comte resolveu estabelecer uma doutrina com caráter de religião filosófica. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se existe vida depois da vida, vivamos de tal forma que depois da vida possamos lograr esse cometimento. E se não existe, vivamos de tal forma que sejamos felizes. E a doutrina de Auguste Comte abençoou a humanidade com experiências muito legítimas. Mas depois da sua morte, Littré aliou-se ao materialismo dialético e mecanicista, desvirtuando profundamente as bases fundamentais do positivismo, do qual nós temos uma herança muito grande no Brasil, que na bandeira nacional, ordem e progresso é uma das diretrizes do próprio positivismo. Hoje o positivismo divorciou-se muito das ideias primárias de Augusto Comte, porque esqueceu o lado espiritual do homem, passando a viver um momento dialético mais experimental e mais imediatista. Chamada corrente dissidente. Exatamente. Bem, o nosso telespectador José Luiz Pereira, do telefone 230161, gostaria que o professor explicasse, desse esclarecimento sobre o que ele falou da comprovação da sobrevivência do espírito em laboratório. Em seguida, o professor Divaldo Pereira Franco responde a essa pergunta e outras perguntas que estão aqui feitas pelos telespectadores e também novas perguntas dos nossos convidados especiais, logo após os comerciais. Professor Divaldo, como explicar a comprovação da sobrevivência do espírito em laboratório? Através das manifestações mediúnicas. Os médiuns aí estão em toda parte. Onde existe gabinete de pesquisa, esses médiuns são levados para que se eliminem várias hipóteses. A da telepatia, a da sugestão, a da fraude, a da hiperestesia indireta do inconsciente, chegando-se por fim à chamada tese espírita, de que aqueles seres que se comunicam são em realidade as pessoas que eles dizem haverem vivido antes na Terra. Através do médium Francisco Cândido Xavier, já se comunicaram mais de 10.000 entidades diferentes, que de tal forma se fizeram identificar e comprovar que ninguém teve dúvida quanto à legitimidade do fenômeno. Hoje estamos com uma excelente mediunidade no jovem médico, o Dr. Edson Cavalcante de Queiroz, um jovem pernambucano, médico obstetra, que vem realizando cirurgias paranormais à semelhança de Arigó há menos de 10 anos atrás, e outros tantos médios. Já que você falou em Chico Xavier, a nossa telespectadora Leida Marlene da Silva Souza, telefone 449070. Gostaria de saber o endereço de Chico Xavier. Caixa Postal 56, 38.100, Uberaba, Minas Gerais. Mas eu acho que se botar Chico Xavier Brasil, vai para ele. Professor Ari Kardec, por favor. Professor Divaldo Franco, sem querer criar uma situação de constrangimento,
Nós gostaríamos de ouvir alguma coisa a respeito daquela obra maravilhosa que você criou e desenvolve, coordena em Salvador, que é a Mansão do Caminho. Tentaremos fazer uma síntese, como tudo em televisão é sintético, e não poderia ser diferente. É uma experiência social para demonstrar que o homem é realmente bom. Desde há 31 anos atrás, um grupo de companheiros e nós outros estamos desenvolvendo um programa de comunidade. Criamos 16 lares em uma faixa de terra de 98 mil metros quadrados e ali fizemos uma comunidade aberta. Temos 108 crianças que residem conosco. São crianças que não têm pais, os tradicionais órfãos. Temos as crianças carentes em uma creche que no momento está sendo concluída para 250, na faixa etária de 0 a 3 anos. Temos o jardim de infância em tempo integral, de 3 até os 7 anos, 2 escolas de primeiro grau, algumas escolas de orientação profissionalizante e atendimento ao bairro. Porque o nosso objetivo é, através da criança, chegar à família, ou melhor, chegar às suas mães. Invariavelmente são senhoras que tiveram muitos problemas sociais, econômicos e morais, e no grande número de vezes são mães solteiras. A experiência tem sido válida, porque nós já mandamos à vida pública mais de 10 mil jovens que hoje são cidadãos. Já se emanciparam dos lares 280 filhos nossos. E podemos até dizer com um pouco de alegria, se não muita alegria, que temos 118 netos, que são os filhos daqueles nossos filhos. Givaldo São Tavares, vice-presidente da Federação Espírita Catarinense. Primeira intervenção. Professor Divaldo, eu gostaria que você dissesse qual seria a resposta da doutrina espírita para a problemática do sexo que nós estamos verificando no momento, quando nós vemos um derregamento muito grande, problema da liberdade sexual, do amor livre e etc. Uma repressão durante muitos anos produz uma reação equivalente. Depois de o sexo ser tabu por vários séculos, na hora em que a mentalidade dos anos 60 e a filosofia hippieista detectaram que o sexo afinal era uma fonte de prazeres e de sensações, os jovens foram derrubando aqueles tabus e, de certo modo, uma grande hipocrisia, em que o pecado não era a prática do erro, mas era o povo tomar conhecimento desse erro. E passaram a viver de uma forma exorbitante as funções genésicas na busca de sensações mais imediatas. Mas é um período natural de crescimento que logo mais modificará. A escola de Summerhill, na Inglaterra, afirmava que era muito necessário ter liberdade, até que o próprio Summerhill, educador, demonstrou que liberdade sim, mas com responsabilidade. O sexo foi feito para o homem e não o homem para o sexo. Logo depois desta ebulição, virá o equilíbrio natural, sem dúvida. Sim. Telespectador André Abilhar, telefone 320225, pergunta: problemas físicos se manifestam em certas pessoas. Como diferenciar se são problemas obsessivos ou psicológicos? Na raiz de cada problema psicológico há um problema de ordem espiritual, que é o próprio espírito reencarnante. Quando o espírito se reencarna, ele traz o seu processo de evolução com créditos ou com débitos. Graças a isto, ele pode ter uma reencarnação feliz ou desventurada, manifestando traumas, conflitos, recalques complexos. São problemas do seu espírito. Mas como ele é um devedor, invariavelmente ele faz um acoplamento com seus inimigos do passado, dando gênese às obsessões. Quando existem problemas dessa natureza, é muito válido que se tente a terapia dupla. O recurso do psicólogo, do psicanalista ou do psiquiatra, se for o caso, e o recurso da terapia mediúnica, para poder tentar erradicar na causa aquele fator do desequilíbrio do efeito psicológico. Professor, explicar o fenômeno do ectoplasma. Petrônio Cunha, telefone 550308, de Imbituba, sul de Santa Catarina. O ectoplasma é uma substância eliminada pela célula, que é constituída de 3 elementos essenciais. Ele é eliminado através dos orifícios naturais do sensitivo. Os melhores estudos a este respeito ficaram incompletos. Foram realizados por Gustavo Gillet através de um médium polonês de nome Gluzik, mas ele não pôde concluir porque foi vítima de acidente aéreo quando retornava da Polônia a Paris e o seu avião explodiu no ar. Ele trazia a matéria ectoplasmática para exames de laboratório, mas sabe-se que o ectoplasma tem muita modalidade.
Ele evapora-se com facilidade em contato com o oxigênio do ar, dilui-se diante de luzes muito fortes, ele queima, perdendo a sua plasticidade, e normalmente ele retorna ao sensitivo, o que dá ao sensitivo muitas vezes uma perda de peso. Professor, uma pergunta que me invade a curiosidade. Como encara o movimento espírita, ou religião espírita, o problema do aborto, o problema dos anticoncepcionais e o problema do controle da natalidade? O Espiritismo encara o problema do controle da natalidade por meio dos anticonceptivos como muito válido, moral e legal. Mas quando nós examinamos a problemática do aborto, o Espiritismo considera ilegal e imoral. Mesmo que as leis que regem os povos tornem o aborto legal, como em muitos países, ele continuará imoral, porque ninguém tem o direito de destruir a vida. Argumenta-se que a mulher que teve o direito e que escolheu fecundar tem o direito também de abortar. Ela, quando foi fecundada, fez-o porque quis, mas a vida que está no seu mundo interior, na madre, não lhe pertence. É uma vida independente que se nutre da sua vida, mas que já tem uma formação pré-programada. Mas, professor, mesmo o aborto necessário, aquele que, por exemplo, uma mulher que é violentada, que recebe o sêmen de uma pessoa que ela não quer, ela tem que gerar aquele futuro ser? Nós acreditamos que mesmo nesse caso, que a própria Igreja Católica permite o aborto que se torna legal, nós espíritas não chegamos a um exagero, mas acreditamos muito válido que ela dê curso a esta gestação, porque o ser espiritual que vem numa circunstância tão trágica e tão desagradável é um espírito que tem muitos débitos, como também ela, e que através daquela união de amor irá reabilitar-se e reabilitá-la. O Espiritismo considera somente válido, legal e moral o aborto terapêutico, quando a vida da parturiente ou da gestante corre perigo. José Ayrton Bezerra de Oliveira, presidente do Conselho Regional Espírita, também para a primeira intervenção, parece que o assunto é exatamente a mesma questão. Exatamente sobre aborto. Nós gostaríamos, inclusive, de aproveitar a oportunidade e colocar à disposição de todos os interessados nesse assunto que o Conselho Regional Espírita possui um material bastante interessante sobre aborto. É um audiovisual com alguns comentários e nós colocamos à inteira disposição dos interessados. E sobre o aborto, professor Divaldo, nós gostaríamos também de focar o papel do pai, porque normalmente, pelas circunstâncias, a mãe tem diretamente os seus malefícios psíquicos e físicos, mas normalmente o pai fica um pouco atrás da cortina nessa história toda. Nós gostaríamos de saber as consequências morais, psíquicas para um pai, que ele também tem participação nesta operação. Sem dúvida, quando se tratam de dois parceiros que se amam e que, depois de coabitarem, resolvem pelo aborto, a responsabilidade do pai é igual à da mãe. Invariavelmente, porém, as pessoas que procuram aborto são mulheres que foram desprezadas, que foram ludibriadas nos seus sentimentos. O homem, depois de as explorar, deixa-as. E a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. A mulher que se torna mãe antes do casamento ainda é mal vista. Como se prega muito sexo livre, mas na hora do matrimônio sempre se tem o cuidado de procurar uma moça recatada ou uma moça de pudor para não se correr o perigo de situações delicadas e desagradáveis. O Espiritismo profliga contra o aborto porque é um atentado às leis de Deus. E depois, por um argumento filosófico muito válido. Quando os alemães começaram o nazismo, uma das suas primeiras técnicas foi matar crianças excepcionais porque esperavam no arianismo uma raça superior. Fundamentados na doutrina de Nietzsche, eles esperavam fazer o super-homem. Começaram a matar débeis mentais, macrocéfalos, microcéfalos, e depois começaram a matar crianças por causa da enurese ou da micção noturna. E mataram 6 milhões de judeus. Mataram aproximadamente 15 milhões de criaturas. Nenhuma censura de nossa parte, porque eram dias muito amargos, e houve anuência de governos de muitos países, porque não se podem matar 50 milhões de pessoas sem que o mundo não tome conhecimento. Mas, se hoje nós adotamos a permissão para que se matem essas crianças, dias virão em que muitos filhos irão pedir uma lei para matar também os pais, que são portadores de várias enfermidades que os infelicitam. A mulher pede o direito do aborto para ter liberdade, ela é dona do seu corpo. Mas um filho que tem pais hemiplégicos, paraplégicos, que tem pais com processos avançados de arteriosclerose,
que se sentem escravizados a pais esquizofrênicos, será que eles também não teriam o direito de pedir que viesse uma lei para matar esses pais inúteis e que a eutanásia se tornasse uma necessidade? Então, muito melhor que consideremos a vida como um patrimônio de Deus que não temos o direito de interromper e atendamos a vida sob todos os aspectos. Albert Schweitzer elaborava um conceito de origem latina muito interessante: reverence for life, respeito pela vida, e isto cabe em todas as religiões e em todos os contextos sociais. Professor Divaldo, dentro dessa linha de raciocínio, a propósito do aborto, quais as consequências espirituais para aqueles que provocam o aborto, como nos dias que correm? Primeiro, as de ordem psicológica, porque alguém que mata conscientemente, por mais que diga que não havia vida, e na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem-se feito aborto de crianças até os 6 meses. Crianças que são jogadas nos baldes, ainda vivas, chorando, e que são depois transformadas em substância para maquiagem feminina, ao lado das placentas. Não deixa de ser aberrante. Se nós silenciarmos diante disto, silenciaremos diante de outros crimes, porque também nos acostumamos. E o efeito psicológico de uma mãe dessa é inevitável, se não agora, que é jovem, mais tarde. Depois a frustração. Por fim, uma grande problemática de ordem espiritual, que é a esterilidade noutra reencarnação. Porque, havendo destruído a fonte genésica procriativa, a mulher fere um dos sagrados deveres do aparelho genésico, a mulher e o homem, e retorna com impossibilidade de procriar em outras existências. E com respeito ao processo obsessivo? Depois, aquele espírito que se viu rechaçado, muitas vezes se aloja inclusive no útero materno, dando início a processo de obsessão que degeneram em neoplasias malignas, em fenômenos cancerígenos na intimidade da madre. E depois, vem de ocorrer fenômenos como uns elucidados por Chico Xavier, de ordem mediúnica. A mãe que rechaça reiteradas vezes o espírito que se quer reencarnar, ao partir da terra e volver, vem com aquele espírito ligado, formando esses fenômenos teratológicos que são dos chifópagos. Nascem os dois juntos para resgatarem doloridamente. Vamos à primeira intervenção do senhor Avelino Alves, que é diretor do Departamento de Doutrina da Federação Espírita, por favor. Professor Divaldo, você se referiu ao médium Dr. Edson Cavalcante Queiroz e às suas curas espirituais de cirurgias, assim com tanto ênfase, até fugindo dos padrões normais da cirurgia. Eu te perguntaria se essas intervenções dos espíritos, provocando esses fenômenos assim interessantes, objetivariam tão somente curar doentes ou teriam outros objetivos além desses? O Espiritismo segue a ética de Cristo. Não tem a preocupação principal de curar corpos, senão curar almas, porque do Espírito procedem os males que afligem o corpo. Não obstante, como Jesus curava, os Espíritos também realizam incursões dessa natureza para chamarem atenção. No caso enfocado, que é uma repetição do caso Arigó, surpreende a medicina acadêmica, aos métodos tradicionais, a hemostase. Produzir-se um corte com um bisturi e não correr sangue. Um bisturi infeccionado não produzir qualquer infecção. O paciente não sentir qualquer dor. E eu digo porque conheci Arigó, eu vi operar, segurei o bisturi e também vi Edson operar no Recife no ano passado. Conheço este jovem há mais de 20 anos. Eu vi adolescente. E as experiências são muito válidas, porque não há asepsia, não há anestesia, nem qualquer sugestão. O paciente continua conversando conosco. Em cirurgias de pterígio, cirurgias de catarata, em que ele pega com uma pinça a catarata e com uma tesoura suja começa a cortar, é de impressionar como o paciente continua a piscar e a conversar no estado de absoluta tranquilidade. Porque os espíritos se utilizam de recursos que a nossa física ainda não detectou. Recursos laser, que foram recentemente descobertos, já eram, através de Arigó, demonstrados naquelas terapias. A parapsicologia não explica isso, professor? Explica. A parapsicologia, através da rama da psicocinesia, que é o fenômeno de emanação psíquica produzindo efeitos materiais, pretende que a mente do homem é dotada de recursos para este efeito. E reconhece a presença de um ser não necessariamente da nossa dimensão. Nós chamamos espíritos, eles chamam agentes psíquicos. Então a doutrina espírita tem muito a colaborar com a medicina diante de todos esses fatos?
Pelo menos a mediunidade tem um grande contributo a dar aos honestos investigadores que não tragam parte pri. Porque não se pode negar um fenômeno sem que se o examine antes. E não se pode chamar de embuste sem que o investigue. Edison opera todas as quartas-feiras, na claridade do dia, para quem desejar, a partir das 7 horas da manhã. Ele permite que se filme, que se fotografe, que se façam exames de laboratório no paciente antes, que se examinem as peças que ele retira para as pesquisas anatomopatológicas e está aberto à investigação de quem se interessa pelo fenômeno. Qual é a reação que o senhor sente quando observa um fenômeno dessa natureza? Particularmente, eu sinto uma reação muito baiana. Eu fico muito comovida e como o sangue não me faz muito bem, infelizmente uma vez desmaiei. Espero não desmaiar outra vez. Bem, vamos dar mais uma rodada de perguntas? Não, apenas professor. Apenas uma observação, porque o Arigó, certa ocasião, ele foi condenado pelo exercício ilegal da medicina. Acontece agora que o Dr. Edson Queiroz é médico. Como é que fica? A colocação que foi feita pelo Conselho Regional do Estado do Ceará é que ele estava utilizando-se de métodos não necessariamente convencionais. Operava sem luvas, utilizava de um bisturi não asepsiado e não se utilizava dos recursos técnicos. Então, o Conselho Regional de Medicina deu início a um processo. Levado a Pernambuco, o Conselho Regional de Pernambuco, depois de um debate muito proveitoso, resolveu nomear uma comissão para acompanhar e observar, do que resultará, sem dúvida alguma, um efeito muito positivo. Telespectadora Maria de Lourdes Alcântara, telefone 660257. Logo em seguida, Severino, vamos com o senhor novamente. Eu queria tocar o assunto outra vez. O que representa Jesus Cristo para a doutrina espírita e de que natureza foi seu corpo? Jesus Cristo, conforme está na questão 626 do Livro dos Espíritos, foi o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia. Quanto à constituição do seu corpo, parece que a pergunta não tem muito cabimento, porquanto ele teve um corpo tangível, que esteve conosco, alimentou-se, viveu. Mas quanto às várias correntes que existem das doutrinas docetas e antanasianas, cada um eleja aquela que melhor lhe parecer e isto lhe bastará. João Pacheco, telefone 225834. Como pode ser explicada a teoria da evolução pelas obras, à luz do capítulo 2, versículos 8 e 9 dos Efésios, que a meu ver deixa claro, através do Evangelho, que o homem é salvo pela graça de Deus e não por suas obras? A graça de Deus se manifesta pela transformação moral do homem, porque senão Deus seria profundamente injusto eleger exatamente uma pessoa sem compostura e sem nenhuma dignidade. Platão afirmava, é uma vantagem muito grande para os maus, depois de terem uma vida corrupta e não encontrarem o paraíso. Que mérito se pode oferecer àqueles que são bons? Que prêmio se dará ao justo se o injusto é agraciado? Então, quando o apóstolo fala a respeito da graça, a graça em si é a oportunidade do despertamento, não é uma eleição, porque o pai não elege alguém em detrimento de outrem, porque se o fizesse ele seria um mau padrasto. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, como o caro amigo lê, e deve ser de origem evangélico protestante, recordará que a caridade é a estrutura básica da verdadeira fé. E Tiago dizia que a fé sem obras é morta. A graça, que não se transforma numa ação produtiva, é inútil. Ela não salva ninguém. Telespectador Flávio Miorelli, de Jaraguá do Sul, telefone 721232. Se a humanidade continuar a crescer, até alcançar aproximadamente 20 bilhões, haverá espíritos ou almas para toda essa gente? Indubitavelmente. Temos dois argumentos. Deus cria sempre e ininterruptamente. E depois temos as transmigrações das almas. Como temos as migrações na Terra, partindo-se da premissa da pluralidade dos mundos habitados, é óbvio que veio espíritos de outros planetas. Mas sabemos também, por informações mediúnicas, que a possível população da Terra será de 28 bilhões de espíritos. E a Terra poderá suportar esses espíritos que já foram criados. Então haverá um progresso natural e muita reencarnação pela frente. Professor, ainda existiriam espíritos da natureza? Ah, sim, os elementais das doutrinas teosofistas e esotéricas. Também são os gnomos dos pensamentos da Lituânia, da Letônia. São os espíritos em trânsito entre o período primitivo da animalidade e o período do estado hominal. Existem sim os espíritos da natureza que se encarregam de promover o próprio progresso da natureza, vulgarmente chamado elementais. E nas doutrinas afro-brasileiras são os orixás. Outro telespectador, Eugênio Montalho, mais ou menos nessa mesma linha, diz que está falando de um orelhão.
O animal ao morrer sofre ou não? E vai para onde? Questão também de fenômenos naturais. A ciência médica tem estabelecido, ao lado das doutrinas psicológicas, que o sofrimento está na razão direta da sensibilidade racional. O sofrimento de um bruto, sendo emérito para os animais, difere do sofrimento do esteta, por causa da sensibilidade. Os animais também têm um psiquismo, e esse psiquismo evolve. Eles vão para o mundo espiritual e, inclusive, reencarnam. No momento da morte, dependendo do tipo de morte, a sensação de dor é relativa ao seu grau de evolução. Diferença entre umbanda, candomblé, mesa branca, espiritismo, macumba. Sobre isso o professor fala logo em seguida após os comerciais. Sincretismo religioso. Painel especial com perguntas dos telespectadores e também dos nossos convidados especiais da direção da Federação Espírita de Santa Catarina e do Conselho Regional Espírita. Telespectador Fernando Dartel, telefone 252737. Qual a diferença entre umbanda, macumba, candomblé, mesa branca e espiritismo? O espiritismo não tem nada a ver com este sincretismo religioso. E de nossa parte, não há nenhuma censura nem menoscabo. Como os próprios nomes dizem, candomblé, umbanda, macumba, espiritismo são doutrinas com a sua própria configuração filosófica e com os seus rituais naquelas, porque o espiritismo não tem nenhum ritual. O espiritismo é ciência de investigação, uma filosofia comportamental e uma doutrina ético-cristã. As outras doutrinas têm muito do atavismo ancestral que nós herdamos dos nossos escravos que vieram da África. São processos antropológicos, sociológicos, que encontraram ressonância e que têm uma finalidade muito nobre, não duvidamos, mas que não são movimentos espíritas. O senhor o que acha da macumba, professor? Não acredito nos efeitos da macumba, pelo menos nos termos em que ela é colocada. Porque não admitimos que alguém, porque não goste de mim, possa fazer um trabalho para destruir a minha vida. Seria negar a lei da reencarnação, os méritos e os deméritos. Não obstante, como estamos num mundo ainda muito primitivo, não há dúvida que muita gente se interessa por prejudicar o seu próximo. E através da indução mental, das ondas mentais que descarrega, do assalariar emocionalmente espíritos baixos, consegue, por sintonia com as pessoas já desequilibradas, piorar-lhes o quadro provacional. Isto acontece. O nosso telespectador Juarez Carvalho, Joinville, telefone 250529, ainda em relação a esse assunto, ele pergunta: o senhor acha que a macumba realmente tem alguma influência nas pessoas? Somente se as pessoas sintonizarem. Digamos que as pessoas sejam uma parede. Se for uma parede lisa e alguém joga uma bola, ela vai e volta. Mas se for uma parede de cobogó, a bola pode ultrapassar. Aquele que se volta para Deus cria determinada imunização psíquica e as forças do mal não conseguem nada contra ele. Professor, há poucos dias eu recebi um telefonema de um advogado da cidade do Rio do Sul, em que ele me pedia orientação no seguinte: eu fui com um casal que estava sendo atormentado, a sua vida conjugal estava quase desaparecendo, e ele me disse que foi então uma benzedeira, levou este casal a uma benzedeira, e que esta benzedeira lhe respondeu: volta, vai à tua casa, procura no teu travesseiro, que lá encontrarás 2 bonequinhos dentro. Retira aquele bonequinho, queima, que tudo desaparecerá. O que há em relação a isso? Acho muito válido e muito viável. Aqueles bonecos estavam imantados pelo psiquismo do mandante. As pessoas estavam, como se diz em linguagem vulgar, a descoberto. São pessoas normalmente que não oram, que não têm uma vida religiosa acentuada, que não se dedicam à prática do bem, que não granjeiam recursos para a defesa. Ao voltarem a casa e destruir os 2 bonecos, arrebentaram o imã que os perturbava, que irradiava a influência. E como existem espíritos muito perturbados, porque os espíritos são as almas dos homens, conforme eles foram e acreditaram na Terra, depois da vida física, eles acreditarão e serão. Acompanharam e no ambiente psíquico do matrimônio, do casal, eles perturbavam. É muito válido, isso acontece muito. Mas não é necessário que alguém mande, porque acontece normalmente. Allan Kardec perguntou e os espíritos responderam: interferem os espíritos em nossas vidas? Sim, muito mais do que supondes, a ponto de que são eles que vos conduzem. Permite uma pergunta? É defeso os centros, os umbandistas
inscrevei no seu frontispício Centro Espírita de Umbanda? Não, parece-me paradoxal. Nós temos um grande respeito pelos irmãos das doutrinas todas, especialmente da Umbanda, com os quais temos muitos pontos de contato, o mediunismo, a crença na reencarnação. Mas desde que se trata de uma casa de Umbanda, como o nome diz, não é uma casa espírita, é uma casa de Umbanda. Por quê? Porque seria o mesmo que a Federação Espírita de Santa Catarina colocasse Federação Espírita de Umbanda de Santa Catarina. Desfiguraria. Uma palavra desfigura a outra. Seria interessante que cada doutrina se fundamentasse nos seus próprios propósitos, porque não é possível que alguém que professe da Umbanda ou do Espiritismo sinta-se constrangido por fazê-lo. Defina o rumo e viva-o integralmente na prática do bem. Professor, antes de efetuar a pergunta, eu gostaria de agradecer a resposta inicial que me satisfez plenamente. Eu mudaria completamente o gênero de questão e enfocaria o seguinte aspecto. Determinados grupos filosóficos ou religiosos, eles alegam que em textos evangélicos ou bíblicos existem referências tais como não invocai espíritos, certo? Então, qual seria o posicionamento do professor sobre esse aspecto? Como a doutrina espírita responde a essa colocação? De duas formas. O texto encontra-se no Deuteronômio de Moisés, quando ele diz: não evoqueis os mortos, não evoqueis os espíritos, não consulteis feiticeiros, cartomantes, quiromantes. Ao dizê-lo, ele confirmou que se podem evocar. E que evocados os espíritos vêm, porque ele legislou. Havia um tal abuso quando o hebreu saiu do Egito, da escravidão, que no deserto abandonava suas tarefas para estar dialogando com os mortos. Mas nós iremos ver em Samuel, na segunda parte, no capítulo número 1, quando o rei Saul vai à pitonisa do Endor e pede-lhe que traga do além ao espírito Samuel, que foi o último dos juízes. E ela diz àquele homem que se apresenta como pastor: não posso fazê-lo, porque o rei Saul proibiu. Mas olhando, já que era uma médium verdadeira, ela diz: mas tu és o próprio rei. E ele lhe redargue: eu suspendo a proibição. Traze-me de dentre os mortos a Samuel, com quem eu desejo conversar. Portanto, estava evocando no desrespeito à lei mosaica e ao mesmo tempo estava mantendo o diálogo com o ser que se materializa depois. Segundo, os espíritas não evocamos. São os espíritos que nos evocam. Nasci em berço católico, frequentei a igreja, a quem amava e amo, tinha vocação religiosa, mas os espíritos me apareciam desde quando eu tinha 3 anos de idade. Eu conversava com os meus avós, que eu não conheci, nem minha mãe os conheceu. Descrevia-os com naturalidade. Os meus irmãos desencarnados voltavam a dialogar comigo desde quando eu tinha 4 anos e meio de idade. Então não fui eu quem os evocou, foram eles que me convocaram. Eu me senti chamado, lutei, até que mais tarde, não tendo outra argumentação, eu fui saber o que era o Espiritismo e aderi perfeitamente ao Espiritismo. Mas nós não evocamos. E para confirmar que a legislação mosaica está muito bem, ao fazer essa legislação, Moisés procurou demonstrar que os espíritos evocados nem sempre podem atender-nos. Porque alguns até que já estejam reencarnados, outros se encontram muito perturbados e outros não têm permissão, evitando-se o perigo das mistificações espirituais, porque pode vir determinado espírito dizendo que é outrem e criar problemas muito desagradáveis. Mas para culminar, nós vemos em Jesus a maior autoridade, o momento do Tabor, ele dialogando com Moisés e com Elias. Se não fosse válido falar com os espíritos, ele não poderia quebrar essa determinação mosaica. É o que nós fazemos como Jesus. Oramos, concentramos e aguardamos. Ele subiu ao Tabor, orou, transfigurou-se e apareceram-lhe os 2 mortos mais respeitáveis da casa de Israel, que eram Moisés e Elias. É o que fazemos. Professor, então, somente pode ser espírita quem receba esses eflúvios, quem tem essa condição, talvez, anormal até, ou paranormal, de receber os espíritos? Não. Pode ser espírita sem ter a mediunidade, que foi o caso de Allan Kardec. Allan Kardec não tinha nenhuma mediunidade ostensiva. Ele se encarregou de examinar as comunicações do ponto de vista filosófico, científico e moral. E se pode ser médium e não ser espírita. A pessoa ter uma faculdade paranormal e não adotar a filosofia espírita. Espírita é considerado aquele que aceita pela reflexão e análise estes 5 pontos fundamentais.
A crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e tábula rasa no Evangelho de Jesus. Nós temos várias questões muito práticas, algumas perguntas até provavelmente de caráter pessoal que são feitas por telespectadores. Por exemplo, Maria Antônio Brito, telefone 330302. As perguntas chegam em grande quantidade, professor. Às vezes sonho com coisas que acontecem depois do acidente com o avião da Transbrasil ou a morte da cantora Elis Regina. O que é isso? Premonição. A parapsicologia demonstrou que o limite de tempo e de espaço, Einstein já havia oferecido uma explicação de relatividade. Mas para a mente, a psique, não existe ontem, o hoje nem o amanhã. Porque o tempo é um estado de eternidade. O limite é do nosso fuso horário. Em estado de desprendimento, o espírito pode detectar acontecimentos por vindouros, pré-cognição. Como pode detectar acontecimentos passados, retrocognição. É uma faculdade pré-cognitiva que pode ser muito bem orientada, e o Livro dos Médiuns tem um capítulo inteiramente dedicado a essas experiências que nós sugeriríamos fosse lido para poder educar e desenvolver a faculdade. Fábio Silva, telefone 232027, pergunta: qualquer grupo de pessoas pode invocar o espírito? Pode, mas não deve. Por quê? Porque pode não vir o espírito evocado, vir um outro que seja um espírito frívolo e criar problemas compreensíveis. Telespectador Sérgio Souza, telefone 221041. Como o espiritismo vê o Apocalipse pregado pela LBV? Bem, nós conhecemos o Apocalipse do Evangelho de João. A pregação da LBV, eu confesso não conhecer em profundidade, pelo menos. Tem uma ideia superficial, mas acreditamos que não irá fugir da realidade do grande profeta de Patmos, o vidente extraordinário. Mas nós não pertencemos a uma doutrina derrotista, destruidora nem pessimista. O Apocalipse é uma previsão de determinados acontecimentos que ao largo do tempo vêm tomando curso, mas o êxito do bem é final e é inegável. Falamos muito do mal, da violência, do desequilíbrio. É verdade, mas nunca houve tanto amor como hoje na Terra. Este é o século de Madre Teresa de Calcutá, de Mohandas Karamchand Gandhi, de Albert Schweitzer, do Abbé Pierre, de Jorge Dominique Pirre, de Chico Xavier, de Irmã Dulce. Há muito amor. Ocorre que nem sempre o bem encontra a divulgação que o escândalo suscita. Como o escândalo, a violência e o crime provocam um impacto muito avassalador, ele encontra maior ressonância. Vejamos nessa cidade com quase 300 mil habitantes, se não me engano estatisticamente, estando tudo bem, ninguém se incomoda. Mas se houver um crime, ganha manchetes de jornal, vai para todos os veículos de comunicação e se dirá fora. Florianópolis é uma cidade violenta, mas o índice é muito pequeno em relação à grande população. Deveremos fomentar o bem. E o Apocalipse nos dá nas últimas cartas a mensagem de otimismo e da Jerusalém libertada. Professor, e é isso que interessa. Nós temos estatísticas importantes que os índices de violência e criminalidade nesta capital vem aumentando de uma maneira assustadora. Estamos em pleno acordo, porque se tem dado muito valor e fomentado a mentes de formação deficiente. Se nós promovêssemos o bem, se nós fomentássemos os princípios éticos, se nós lutássemos por ajudar as criaturas, diminuir a problemática das favelas, o grande problema social, socioeconômico, então, sem dúvida, desapareceria essa incidência chocante que nos está levando ao estado de estupor. O espiritismo, os espíritas, professor, tem um trabalho assim muito elogiável, marcante, exemplar, na filantropia, no assistencialismo, no apoio ao irmão que está sofrendo, que está carente de alguma necessidade. Mas não tem, como a Igreja Católica, por exemplo, e outras igrejas cristãs, um posicionamento público, assim, mais, digamos, no campo social, no campo político. Por quê? Porque nós resolvemos seguir o Cristo dentro daquele aspecto de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O espírita deve ser político, ele é cidadão, deve votar e ser votado, ele deve defender os seus ideais, mas não tem o direito de envolver a doutrina que professa, formando um partido dentro dessa doutrina, porque irá desfigurá-la. Se ela objetiva a transformação moral e espiritual do homem, desde que ele se engaje coletivamente no partido político, ele vai fomentar ódios e dissídios. Mas sem engajamento partidário, professor? Como pessoa, ele pode político fazer perfeitamente. E nós temos políticos excelentes, Freitas Nobre, líder da maioria do PMDB, tem se revelado em todas as suas legislaturas como excelente cidadão, um notável político. Campos Vergal,
E temos aqui no estado de Santa Catarina o exemplo de políticos eminentes que tiveram posições políticas no estado e na cidade com resultados muito relevantes, como é o caso do nosso Dr. José Antônio Santiago, o caso do nosso professor de Kardec de Melo e de outros tantos, como cidadãos, mas como espíritas, não levando a doutrina para a injunção política, para evitar o fomentar de ódios e de divisões. Agora, professor, o senhor tocou num ponto importante que, inclusive para a nossa sociedade catarinense, vários espíritas que eu conheço pessoalmente são políticos, militantes em partidos diferentes. Entretanto, eu nunca vi, te confesso que eu nunca vi, estou ao lado de dois caros amigos aqui, mas eu nunca vi defendendo problemas crucialmente sociais. E às vezes se pronunciando muito mais veementemente em casos que ocorrem não só em Florianópolis, como no interior do estado. Por exemplo, nós temos, o Espiritismo deve, eu creio que acompanha todo o problema nacional desta crise econômica violenta. Esta crise gera, inclusive, o senhor próprio concorda com isso, a violência social. Eu tenho a impressão que o Espiritismo e os espíritas, se envolvessem mais nisto, defendessem a harmonia social através de pronunciamentos mais públicos e não tão fechados, não tão elitistas. Eu até lhe confesso, eu considero um pouco o Espiritismo um pouco elitista. Ele se fecha, ele se enclausura muito. Talvez tivéssemos melhores dias futuros. O senhor não acha, não? Estou de pleno acordo, mas ocorre que os espíritas estamos fazendo isso. Mas estamos fazendo dentro das nossas possibilidades, porque nem sempre as portas estão abertas para nós por enquanto. À medida em que elas se vão abrindo, nós vamos demonstrando a nossa filosofia profundamente transformadora do contexto social através da transformação do homem. E acreditamos que dias virão muito próximos em que teremos ensejo de demonstrar isso através dos atos. Porque os espíritas estamos fomentando um trabalho social no Brasil que atende a mais de 200 mil crianças imediatamente. E já podemos atender, para mudar esse estado de violência dos trabalhos da favela, a mais de 1 milhão de indivíduos. Em Salvador, por exemplo, estamos fazendo um trabalho de base na nossa comunidade com jovens espíritas para que, ao invés de tratá-los em laboratório, evitemos que fiquem doentes, melhorando as condições de saúde, de higiene, as condições mínimas de salubridade, para evitar exatamente que eles venham a ser vítimas desses fatores criminógenos, dos guetos, das favelas, das invasões e dos mocambos. Telespectador Natal Rocha, telefone 651422 de Uruçanga, no sul de Santa Catarina. A pessoa, quando recebe um guia espiritual, está consciente ou não dessa condição? A mediunidade manifesta-se sob 3 estados de consciência. O estado de lucidez ou consciência, o estado de torpor ou semiconsciência e o estado sonambúlico ou de inconsciência. Não importa que seja o guia ou um espírito qualquer, através da educação da sua paranormalidade ou mediunidade, ele pode chegar ao estado de inconsciência absoluta, porque ele cria um automatismo dos seus centros nervosos e cai no estado de torpor. Jaqueline Franzoni, telefone 220350, pergunta: os sonhos que temos têm alguma ligação com as vidas passadas? Depende do tipo de sonhos. Jung teve a oportunidade de informar que ele sonhou muitas vezes com cidades e pessoas que, reencontrando depois, ele tinha certeza absoluta de que eram amigos de outras vidas. Costumamos dar uma ideia genérica dos sonhos que não são fisiológicos e são estados espirituais. Aqueles sonhos em preto e branco são estados do inconsciente profundo. Os sonhos em Technicolor, os sonhos coloridos, são desprendimento do espírito que vê fora do corpo a realidade dos lugares que visita. O telefone 441464, Eliette Silva pergunta: segundo o Espiritismo, qual a melhor alternativa para o homem que é delinquente? A reeducação. Eu perguntaria, aliás, foi um amigo meu que pediu para ele perguntar: como fica o espírito dos alcoólatras, dos viciados em tóxicos e das pessoas desviadas do caminho do bem? Ainda em relação à pergunta anterior, professor, talvez mais um comentáriozinho rápido do senhor. E quando a instituição estatal não oferece condições de reeducação? A instituição estatal recebe os reflexos desta negligência. Mas por pior que seja o governo, sempre há uma forma, pelo menos, de repressão ao crime. Ideal seria que houvesse a de reeducação do criminoso. Hoje a psiquiatria demonstra que o criminoso, em linha geral, traz os fatores criminógenos na sua personalidade mórbida. E a sociedade tem um dever
para com aqueles que são vítimas de vários fatores, inclusive fatores genéticos. A reeducação dos delinquentes é um dever dos governos e da própria sociedade. Porque não deveremos jogar tudo também às costas do governo, porque o governo somos nós, que transitoriamente estamos lá ou estamos cá, quando podemos nos votar, governos né? democráticos. Quando a eleição é direta, né? E então, dentro desse contexto, nós somos convocados a um trabalho perfeitamente consentâneo com a caridade cristã, de ajudar aqueles que caíram, dando-lhes oportunidade. E na outra questão enfocada, É dos alcoólatras? Dos alcoólatras. os alcoólatras, os viciados, toxicômanos, os dependentes em drogas, ficam numa espécie de estado de hibernação quando desencarnam. Allan Kardec fez uma pergunta equivalente aos espíritos. É a pergunta de número 148 do Livro dos Espíritos. O que acontece com aqueles que têm uma morte violenta? E no caso de um alcoólatra, é uma morte violenta porque é um suicídio lento. É uma morte violenta do toxicômano porque ele é um suicida inconsciente. Os espíritos responderam: perturbam-se. Esta perturbação pode demorar semanas, meses, anos e até séculos. Sabemos hoje, pela experimentação da ciência espírita, que eles ficam no estado de hibernação e às vezes reencarnam-se profundamente perturbados. De Campos Novos, no oeste de Santa Catarina, pergunta de telefone 440284 do seu Abelardo Antunes. Há alguma chance de um órgão qualquer do corpo voltar a funcionar após alguma operação espiritual? Oh, mas sem dúvida. Depende do órgão, bem se vê. Determinados órgãos lesados padecem de problemas irreversíveis, mas através de cirurgias espirituais, muitos pacientes recobram a saúde, através das cirurgias físicas também. E os órgãos, como estão sempre a renovar-se, mudando o tônus e mudando o paciente, a sua atitude moral e psíquica perante a vida, ele pode modificar a estrutura. Há um conceito ético do século XIX que dizia: médico, cura-te a ti mesmo. Isto é, o indivíduo fazer uma autoanálise para fazer uma transformação moral e restabelecer o equilíbrio das células. Marília Fernandes, telefone 220265. Qual o processo de reencarnação do espírito no bebê de proveta? O mesmo que se dá na intimidade da madre intrauterina. Desde que haja fatores propiciatórios para a reencarnação, é de secundária importância que se dê in vitro ou que se dê através da trompa de Falópio. Temos inúmeras perguntas que vão ser feitas logo em seguida ao professor Divaldo Pereira Franco, após os comerciais. Então já. Mais perguntas chegando pelo telefone 228544, à inteira disposição dos telespectadores da RBS em todo o estado de Santa Catarina. Professor, como é que a pessoa sabe que tem mediunidade? Por uma série de fenômenos que ocorrem em torno da sua personalidade. A pessoa tem sensações. No caso dos fenômenos de natureza clarividente e clareaudiente, tem o que a psiquiatria chamaria de alucinações visuais e auditivas. Depois a pessoa passa a ter intuições. O fenômeno da intuição é muito vulgar. Pensamos numa pessoa e encontramos-la ao dobrar da esquina. Recordamos de um amigo que está longe e chega-nos uma carta. São sintomas das faculdades mediúnicas. Essa pergunta é da telespectadora Marta de Souza, aqui de Florianópolis. Agora, Marcos Correia, telefone 440286. O que o senhor acha do Reverendo Moon? Eu não posso opinar porque não o conheço, nem lhe conheço a obra, senão alguns fragmentos das notícias de jornal que não me dão subsídios suficientes para uma opinião. Fausto Mendonça de Florianópolis, o que é o milagre? O milagre é uma violência às leis naturais, não existe. Paulo Cunha, aqui também de Florianópolis, de onde viemos, para onde vamos, o que existe após a morte? Nós todos viemos do mundo espiritual, para o mundo espiritual retornamos. O que existe após a morte já foi enfocado, a vida estuante bela. Encontraremos os seres que amávamos, que nos precederam, e voltaremos a reconstituir uma sociedade mais feliz e mais ditosa, no que o Evangelho chama o paraíso para os justos e um estado temporário de sofrimento para os que não cumprem os deveres, que retornam à Terra pela reencarnação, depuram-se e volvem ao mundo espiritual para fruir da felicidade. Tadeu Rabelo, telefone 222230, também aqui da capital. É possível um espírito morto perturbar mentalmente o espírito de uma pessoa viva através do encosto e, através da expulsão do espírito, curar mentalmente a pessoa, se é desgosto ou falta de desenvolvimento da mediunidade do espírito? Desde que se trata de um espírito é porque perdeu o corpo. Estaria técnica biologicamente morto. A expressão encosto é um toponímio que se criou, uma palavra que se criou para falar de perturbação. É possível, sim.
que qualquer espírito possa entrar em sintonia com o indivíduo cujo equilíbrio moral não seja dos melhores e produzir perturbações. Através de um tratamento especializado, liberta-se. E aquele espírito também pode mudar de atitude e ver um dia ser amigo dessa pessoa a quem prejudicou. É muito comum, aliás. No caso em pauta, certamente o amigo deve ter um problema equivalente. Sugerimos-lhe que procure uma entidade espírita para informar-se com segurança e libertar-se do problema. De Joinville, telefone 221389, telespectador Luiz Nazário Correia. Como é que o espiritismo vê os desvios de personalidades sexuais? Por exemplo, o homossexualismo, o lesbianismo. O espiritismo tem uma filosofia de muita compreensão diante de todos e quaisquer problemas. Não consideramos uma anomalia. Os modernos estudiosos de comportamento dizem que nós temos direito ao corpo. E agora mesmo a psicologia está muito interessada em evitar a palavra sexo e fazer a colocação de sexualidade, procurando demonstrar que o corpo foi feito para prazeres. Nós temos uma colocação um pouco diferente. O corpo é um instrumento para o progresso do espírito, que usado devidamente desfruta de paz e usado incorretamente desfruta de todo o desequilíbrio. No que diz respeito especificamente ao lesbianismo e ao homossexualismo, nós temos a mesma colocação ético-moral. Se aos heterossexuais é oferecida uma ética de comportamento, aos homossexuais também. Nada de privilégios a ninguém. Do mesmo telespectador de Joinville, Luiz Correia, por que as pessoas que relatam vidas anteriores através da hipnose sempre são pessoas nobres e não pessoas humildes? Em absoluto não é verdade. Um dos casos mais célebres é o caso de Bradley Murphy. E ela era apenas uma mulher modesta da cidade de Cork, na Irlanda, que foi muito difícil de identificar a sua realidade. As experiências neste campo da hipnose demonstram pessoas tão difíceis de identificar, porque pertencem ao povo, que não se pode comprovar. Agora, é óbvio que os nobres também reencarnam, e mais do que os infelizes, porque eles são mais devedores. E é muito mais fácil encontrar um nobre reencarnado, que fez muito mal, do que uma lavadeira que se santificou. Ela saiu da terra e não volta mais. Mas aquele que usou e abusou do poder retorna para sofrer os efeitos. No telefone 330281, José Carlos Silva pergunta como o espiritismo encara a prática do aborto. Creio que já foi esgotado. Em seguida, Paulo César de Bona, 550485 é o telefone. Se o espiritismo é a favor da eutanásia. De forma nenhuma, matar nunca. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo e uma linda mensagem de São Luís a este respeito. Cada minuto da vida é precioso para a evolução do espírito. E há um exemplo dos mais nobres a respeito da difteria, quando o célebre médico parisiense, com a sua filha no processo de Krupp, viu que não havia possibilidade para ela. Havia feito a traqueostomia, mas o processo continuou. Ele tentou o laboratório de Paris, não havia ainda nenhum soro, e ele resolveu matar a filha. Aplicou-lhe a eutanásia às 5 horas da manhã. Às 9 horas recebeu o telegrama de um médico. Rejubile-se, porque nesta madrugada eu consegui o soro para salvar a sua filha. Ela já estava morta. Professor, os anjos existem? Eles ocupariam uma hierarquia dentro do espiritismo? Sim, não uma hierarquia especial. Que eles foram criados como anjos, nós não aceitamos a teoria, porque seria um privilégio que nos colocava numa situação de muita inferioridade. E seria um Deus que uns fez anjos e outros demônios. Os anjos são os espíritos puros que atingem um grau de elevação tão superior que já não necessitam de reencarnar. Os anjos, arcanjos, querubins são denominações para situar determinados graus de evolução. Para os nossos telespectadores, um pequeno lembrete, um aviso. O professor Divaldo Pereira Franco, ao final do programa, terá 5 minutos especiais para uma prece a toda a população de Santa Catarina. Telespectadores, Iones Anela e Carlos Alberto da Rosa fazem a mesma pergunta, através do telefone 230051. Qual é a ligação que tem Xexenoé, eu creio, com o espiritismo? Nenhuma. O movimento de natureza oriental tem a sua própria filosofia e não aceita a comunicabilidade dos espíritos, nem a reencarnação. Embora pratique e explique o culto aos antepassados, é uma filosofia muito especial. O Secho-Noye é uma doutrina de muito valor, mas nada tem a ver com o espiritismo. Verônica Lopes, telefone 228328, pergunta: quer saber o endereço do Dr. Edson e se ele atende por uma carta para uma consulta para uma pessoa da minha família que está doente. Seria possível, Dr. Edson, atender? É antiético dar-se endereço de uma pessoa através de um canal de televisão, ainda mais um canal de tanta profundidade. Mas, não obstante, nós lhe sugerimos que procure a revista Manchete, e lá tem o endereço.
Maria Marta de Souza, 226522 de Florianópolis. Quanto a operações espirituais, como é possível um caso clinicamente dado como perdido e no espiritismo pode ser encontrada alguma solução? A ciência médica está num processo de evolução e muitas vezes um processo que escapa à visão de um clínico pode ser detectada pela visão mais profunda de um espírito, sem nenhum demérito para a medicina, que é uma das artes mais sublimes da vida. Nesse sentido, os espíritos são muito sábios. Eles dizem que a divindade, quando deseja promover o progresso da criatura humana, faz que os seus missionários reencarnem como profissionais liberais, favorecendo o crescimento da própria criatura. A ciência médica é uma das mais altas expressões da divindade. O que, não obstante, não quer dizer que seja uma das expressões da perfeição. E o amor de Deus é tão grande que permite que o homem, nesta conjuntura tão difícil, ao experimentar dores muito graves, receba a ajuda de espíritos generosos, que também foram médicos na Terra, e que, tendo uma experiência muito grande, tanto na clínica como nas suas especialidades, conseguem detectar, talvez com maior rapidez e profundidade, o que um colega terrestre ainda não logrou. Uma pessoa chega num determinado local onde nunca pisou e tem a sensação que já esteve naquele local. Que fenômeno é esse? É uma pergunta de um telespectador, Antônio Rodrigues, de Joinville. E o professor responde logo após os comerciais, por gentileza. Voltamos em seguida. Onde é que está esse dinheiro? Ao encerramento do programa, uma prece especial do professor Divaldo Pereira Franco para todo o estado de Santa Catarina. E na próxima segunda-feira, quem desejar, ele estará no Clube 12 de Agosto para uma conferência especial gratuita a toda a população catarinense. Pergunta de Joinville 225658, Antônio Rodrigues. Chego no local onde nunca estive e tive a impressão de que já o conhecia antes. Gostaria de saber se isso é uma comprovação da reencarnação. Sem dúvida. É um dos fatos probantes de que, em verdade, você esteve ali. Reportamos-nos no Déjà Vu as experiências de Camille Flammarion. Ele examinou um matemático francês de nome Jacques Inaudu. Esse menino, que era analfabeto, era um excelente matemático. Ele respondia a qualquer questão sem calcular. E uma vez, indo a uma cidade da França, no Rio Jura, quando ele chegou perto da cidade, ele entrou num transe, dizendo que já tinha estado à cidade, era Les Los Saunières. E ao chegar lá, ele descreveu com tanta perfeição que se pôde comprovar que, em verdade, ele já tinha estado lá. Um outro jovem, de nome Sarah Colborne, tinha visões dessa natureza. Ele sonhava com lugares em que havia estado antes e, ao chegar, ele comprovava a existência daqueles lugares. Era um matemático ímpar. Examinado por médicos e cientistas de Londres, da universidade, ele pôde provar a excelência da sua memória. Pediram-lhe, depois de um grande debate, se ele era capaz de dizer a 16ª potência do número 8. 2 segundos depois, sem calcular, ele disse: a 16ª potência do número 8 é igual a 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710 mil unidades. Então começaram a calcular e o número estava absolutamente correto. Perguntaram-lhe: como você sabe? Ele respondeu: eu não sabia que sabia. Até agora que eu recordei, sei que sei. São provas da reencarnação. Nós vamos agradecendo a participação de inúmeros telespectadores de todos os pontos de Santa Catarina, mas infelizmente estamos comunicando também que o telefone está encerrado. Essa participação não vai ser mais possível ser aceita em função do número de perguntas que nós temos ainda para que sejam formuladas ao professor Divaldo Pereira Franco. Eu teria uma indagação, professor. Qual a posição do Espiritismo quanto ao julgamento pelo Tribunal do Júri e a pena de morte? Quanto à pena de morte, nós somos frontalmente contrários. Primeiro, porque está demonstrado que a pena de morte não resolve o problema da delinquência. Depois, por causa dos graves erros judiciários. E, por fim, porque as paixões humanas influenciam muito nas decisões. Quanto ao Tribunal do Júri, ainda é uma instituição muito válida para poder dirimir equívocos e manter o Estado legal
evitando a derrocada da própria sociedade. O telespectador do telefone 331718, Ângelo Berrotrol, pergunta: qual a relação que existe entre o sonho que temos com entes queridos que morreram, mas que nos sonhos sempre aparecem vivos? Porque em verdade eles estão vivos e retornam psiquicamente para estar em contato conosco, a fim de confirmarem a sobrevivência do espírito. Como no estado de sono, nosso espírito parcialmente desprende-se, ao encontrarmos-nos com eles, os nossos neurônios cerebrais recebem as imagens do que produz os sonhos. E quando nós sonhamos com os vivos? São encontros também de espírito a espírito. Um grande prêmio de loteria ou uma herança podem modificar radicalmente a vida de uma pessoa, professor. Tal acontecimento estaria no planejamento espiritual? Foi merecimento ou obra do acaso? Muitas vezes é uma provação. Porque é verdade, comentamos muito a provação da miséria, mas a provação da fortuna também é muito séria, porque o mau uso da riqueza, o mau emprego do poder, a má colocação dos recursos gera para o espírito muitas desgraças que ele deve carpir. De Videira, telefone 330811, Levi Cruz pergunta, aliás, gostaria de informações, explicações do senhor sobre contatos espirituais feitos através da hipnose. Através da hipnose há uma liberação parcial do espírito, que pode entrar em contato com aqueles outros seres que se encontram ao seu lado. Hoje utiliza-se até uma técnica de desdobramento da personalidade pela hipnose para poder receber essa informação dos espíritos. Allan Kardec realizou através do sonambulismo natural, em que os médiuns entravam no estado de auto-hipnose, desdobravam a personalidade e davam informações. Vilmar Arthur da Silva, do telefone 440277, pergunta: se os animais morrem e reencarnam, então os seres inanimados ou animados estariam em fase evolutiva? Sim. Há um conceito muito interessante. O psiquismo dorme na pedra, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem e intui na angelitude. Estamos no processo de psiquismo, no estado de movimentação anímica, através dos vários reinos da natureza. Tudo é vida. Afinal de contas, o mineral somente é bruto para a nossa fraca percepção sensorial. Há nele todas as moléculas que são verdadeiros universos em movimento, separados por espaços infinitamente maiores do que os seus volumes. Telefone 252737, Fernando Dartel, pergunta o que o senhor acha do Bispo Macedo, que está combatendo a linha Umbanda, Candomblé e kardecista, que estaria rebaixando a linha espiritual. Deve ser uma pessoa muito respeitável, porém mal informada. Do telefone 447694 de Capoeiras, o telespectador Rubens Júnior gostaria que o senhor esclarecesse como após a morte o espírito é educado na vida espiritual. Pelo processo natural do seu próprio autoaprimoramento. Porque na Terra muitas vezes nós nos reeducamos quando nos conscientizamos dos nossos equívocos. Não estando mais o espírito emboscado na carne, sob a sujeição da matéria, ele tem uma visão melhor da vida. E ao recuperar-se dos seus equívocos no mundo espiritual, ele está progredindo e reeducando-se. Depois, para usar uma expressão que não corresponde, mas no paralelismo, existem escolas e universidades na vida espiritual, onde se preparam os futuros missionários para a humanidade, que trazem um acervo de conhecimento muito superior ao nível cultural de cada época. Vejamos, por exemplo, Platão, Aristóteles, Sócrates, no século XV, Lord Bacon, no século XVI e seguintes, eram mentalidades que trouxeram um acervo de um outro mundo, do espírito, que estavam muitos séculos à frente do conhecimento científico e tecnológico da sua época. Telespectador Carlos A. de Souza, telefone 662140. Vou tentar fazer a pergunta conforme o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é uma máxima, um mandamento. Se existem diversos níveis e uma certa interligação, por que da sua não aplicação de uma maneira ampla no sentido de acabar com as guerras e a miséria? Sei que responderá que devemos cumprir um karma. Isto não será uma contradição para a máxima mencionada anteriormente? Não, primeiro que eu não vou dizer que é um karma, porque não é um karma. É o resultado do egoísmo. Só existe guerra porque existe desamor. Na hora que nós nos amarmos, já não haverá guerra. Aliás, Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos a tal respeito. É de número 747. Por que existe guerra? E os espíritos responderam: por causa da predominância da natureza animal do homem sobre a sua natureza espiritual e desgoverno das paixões. Na hora em que houver o predomínio da natureza espiritual, do bem em nós, já não haverá guerra.
O grande inimigo do homem é o egoísmo que o domina, que é o fator que gera a miséria social, a miséria econômica e a miséria moral. É o câncer que deveremos extirpar. Pensar primeiro em nós para depois nos outros. E muitas vezes pensarmos em nós sem pensar em ninguém, que é o egoísmo levado a uma raiz muito alta. Mas o ensinamento de Jesus para o amor veio muito antes de um estado de compreensão da criatura humana. Mas dia virá em que nós nos amaremos, não há dúvida. A inveja pode atingir outras pessoas, professor? Não pela inveja em si, senão pela descarga mental daquele sentimento negativo. As consequências do suicídio são as mais terríveis possíveis, porque não sendo o homem o autor da vida, ele não a pode interromper. O espírito perturba-se, e ele que desejava fugir de um problema, permanece com o problema, e com a aflição que a si mesmo se impôs, e reencarna-se, trazendo as marcas do suicídio como sendo um fator depurativo. A última pergunta de Walter Santos Farias, telefone 232524. Paradoxalmente, sabemos que o rótulo religioso limita e divide as pessoas e grupos em toda parte. O espiritismo não é religião, propende. Entre nós toma-se por tal. A institucionalização dele nos moldes atuais do nosso contexto não estará entravando sua expansão universalista conforme o conteúdo da doutrina dos espíritos? Não, primeiro porque o espiritismo é uma doutrina institucionalizada. Está havendo um movimento de unificação, um trabalho de entendimento. Porque se nós não formos capazes de estar juntos entre nós, os que acreditamos, como poderemos cooperar fraternalmente com aqueles que não participam das nossas ideias? Não é uma institucionalização. É um trabalho de unificação de práticas, de orientação, de estudos, para que aprimoremos o nosso conhecimento. Esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Federação Espírita Brasileira, numa hora muito feliz, e pelas federações espíritas estaduais, o objetivo é criar uma dinâmica exatamente para que o espírita seja alguém consciente das suas responsabilidades e não uma pessoa rotulada de uma doutrina que ignora. É verdade que os rótulos muitas vezes dividem, mas o espiritismo objetiva, acima de tudo, confraternizar. Como dissemos reiteradas vezes, ele tem as bases das religiões. Não é uma religião a mais, porque não veio competir. É a religião do homem integral, que o pode situar em qualquer parte. Aliás, Allan Kardec dizia que pessoa de qualquer religião pode ser espiritista, adotando, bem se vê, aqueles itens aqui nos representam. É uma doutrina profundamente racionalista. Allan Kardec estabeleceu: fé legítima somente o é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. E nos disse mais, que tudo aquilo que não pudéssemos compreender, que não devíamos aceitar como um ato de fé. Ainda hoje nos referimos a um pensamento de Kardec. O espiritismo aceita todos os informes da ciência, mas não se detém onde a ciência. Mas na hora em que a ciência provar que nós estamos errados no ponto, deveremos abandonar este ponto e seguir a ciência. É uma ética profundamente irracional. Dentro de um minuto voltamos, logo após os comerciais, com o painel especial e a prece do professor. Com um abraço especial a todos os telespectadores que dirigiram perguntas nesse painel especial. Vamos deixando também agradecimentos a todos que nos acompanharam nessa programação especial das emissoras da RBS de Santa Catarina, que hoje tem a presença, a participação do professor Divaldo Pereira Franco. Gostaríamos, como palavras finais, fazer uma evocação a Deus, mas não para pedir. Gostaríamos de dizer-lhe que amamos a vida, que para nós ela é bela e colorida. Senhor, a maioria daqueles que te procuram sempre é constituída dos que pedem. Nós queremos louvar, bendizer, agradecer. Nós te agradecemos por tudo que nos deste e nos dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Agradecemos-te pela beleza que os nossos olhos veem retratada no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores e em tonalidades mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu te faço uma prece, não para mim, senão intercedendo por alguém que vive na escuridão. Rogo pelos cegos que se atormentam na solidão, por eles eu oro, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus.
ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, e a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova eles voltaram a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz de quem ama, pela voz de quem declama, daquele que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, por aqueles que o teu nome repetem com sincera emoção. Diante da minha melodia, eu identifico na terra os que sofrem de afasia, que não falam de noite, que não choram nem falam de dia. Por eles eu me ponho a orar, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor poderão falar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que trabalham, pelas mãos que malham, mãos do amor, mãos da carícia, mãos da solidariedade, mãos da fraternidade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam suores e lágrimas das vidas, que trabalham a pedra e fazem estátua, mãos de sinfonias e mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a dor, a velhice, o sofrimento em nome do amor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes estopiados, aleijados, marcados, desesperados, e eu posso andar. Eu sei que depois desta provação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão bom ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um grabato de dor, um bangalô, um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas onde haja amor. O amor de mãe ou de pai, de esposa, de marido, de filho, de irmão. A presença de um amigo, o olhar de um cão, alguém que nos dê a mão, porque é muito cruel a solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um amigo sequer para me ajudar, ou um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí desesperarei, nem blasfemarei. Pelo contrário, eu te direi: muito obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela sua paciência. Muito obrigado, telespectadores. E muito obrigado aos nossos entrevistadores. Boa noite, muita paz. Mais um campeão de audiência. Programa liberado para maiores de 16 anos. Censura 23 horas. Este filme foi produzido em preto e branco. Patrulha Perdida. Estrelando Victor McLagan e Boris Karloff. Versão brasileira AIC São Paulo.
Mesopotâmia, 1917. Enquanto a Grande Guerra rugia na Europa, tropas britânicas estavam lutando num lugar distante do mundo. Pequenas e solitárias patrulhas moviam-se pelo vasto deserto da Mesopotâmia. O céu parado sobre eles. O interminável deserto que tinha o branco da morte. Esses homens marchavam em silêncio, combatendo o invisível árabe inimigo que sempre atacava nas sombras como um inexorável fantasma. Desmonte os homens. Sim, sargento. Desmontar! É uma pena. Era um bom rapaz. Sim, nenhum soldado melhor. Viu quem fez isso? Não. Esses malditos árabes escondem-se na areia, nós nunca os vemos. Sargento, trouxemos as pás. Posso mandar 2 ou 3 começarem a cavar? Pode. Sanders! Cabo. Brown? Aqui. Entreguem os cavalos ao McKay. Deixem seus rifles aí e apanhem as pás.